Bom dia, boa noite, pessoal. Estou tão acostumado a falar aqui bom dia, né? Que é difícil acostumar com essa questão do fuso horário. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Deixa eu só acabar de ajustar o fone aqui. Se vocês puderem me dizer, por favor, aí nos comentários, se o som está chegando bem, se está legal, tá? Eu estou com o WhatsApp aberto aqui também, para eu saber, para o Campbell poder me dizer alguma coisa. Vamos lá. Vou botar no silencioso aqui. 8h30? Ô, Campbell, para mim estava marcado 8 horas, cara. Aí eu entrei agora, já estou ao vivo, inclusive. Fiz mal? Quer que eu saia e entre de novo? Aí eu aviso o pessoal aqui. Só um minutinho, pessoal, por favor, deixa eu só checar uma coisinha aqui. Talvez eu tenha feito confusão com a agenda, mas não. Para mim estava marcado 8, então, pessoal, peço desculpa se por acaso eu me enganei. Bom dia aqui no Brasil, sim, aqui é, beleza. Vanessa, bom dia. Daia também, bom dia. Aqui para mim é bom dia, né? Vocês estão aí, eu nunca sei quem está, se todos vocês são do Japão ou não, então moram no Japão, mas que às vezes eu fico em dúvida. Bom, o Campbell estava me falando que acho que era 8h30, mas na minha agenda estava marcado 8, porque toda quinzena a gente faz 8 horas. Então, eu vou assim mesmo, tá? Porque para mim era assim que estava marcado, então talvez pode ser que na hora de marcar eu tenha me enganado. Mas vamos lá. Prazer estar aqui com vocês, eu fico muito feliz toda vez. Bom dia, boa noite, Karina, também. Sempre fico feliz quando o Júnior me convida para nós falarmos. Então, nosso tema de hoje, ele nasceu, tem sido assim, o tema de cada dia, ele nasce no dia anterior, ou seja, na aula anterior, na live anterior, eu citei esse assunto, que vai ser o central hoje, e muitas pessoas pediram, fala sobre isso. Aí quando o Júnior foi combinar comigo o tema, ele falou, tem bastante gente pedindo, eu falei, então vamos fazer daquele mesmo, não tem problema. O Campbell entrou também, a Ana Lúcia também, boa noite. Musa Schneider, também boa noite, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, nosso título de hoje é A Força, deixa eu ver como é que eu chamei lá, para eu não falar nada errado aqui, ó. A força poderosa que transforma vidas. E a linha fina de chamada era Descubram um dos grandes segredos dos homens e mulheres que construíram impérios. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Ó. Então, esse assunto, ele é um assunto que muita gente debocha dele, muita gente acha que é esoterismo, né, o que eu vou falar. Tem gente que nem sabe o que é esoterismo, mas eles já confundem tudo, especialmente aqui no Brasil, especialmente o pessoal que frequenta igrejas protestantes. Na maioria das vezes, o católico ele costuma ser mais tolerante assim, mas tem algumas pessoas, né, algumas igrejas, eu não estou generalizando, por favor, que a gente começa a falar certas coisas, por exemplo, a palavra energia, a pessoa ela se tranca toda. Então, veja bem, eu já vou avisar vocês antes de eu começar a falar. Olha, eu vou expor para vocês o meu conhecimento, aquilo que eu vivo, experimento, vivencio. Se eu não viver, não tiver aquela experiência, se eu não vivenciar aquilo, eu não ensino para ninguém. Eu só ensino, compartilho aquilo que eu já faço e que dá certo para mim. Eu não leio e saio compartilhando com todo mundo. Eu preciso saber, eu não posso levar ninguém até um lugar onde eu não fui. Isso é simples. Então, eu sou um mentor, eu só posso mentorear alguém se eu já tiver aquilo lá. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Se você não acredita em energia, que o ser humano ele é composto de energia, que a própria matéria é formada por energia, se você não acredita em átomos, prótons, elétrons, tal, então você não vai gostar da live. Infelizmente, eu já tenho que lhe avisar isso, porque eu estudo física quântica, eu leio a Bíblia há muitos anos, e para mim, eu sou maluco por conhecimento, assim, eu adoro um conhecimento que transforma a vida da gente. Tudo isso que eu vou dizer para vocês é o que eu acredito, vivencio e experimento. Então, se puder ser útil para vocês, eu vou ficar extremamente feliz. Isso que nós vamos falar é o segredo de homens e mulheres que construíram impérios financeiros. Eles eram pobres, nasceram pobres, sem fortuna, e eles então construíram verdadeiros impérios, usando isso que eu vou dizer para vocês. Não apenas isso, mas usando isso. Então vamos lá. Nós temos que fazer uma breve escala para vocês entenderem. Deixa eu ver se está todo mundo ouvindo aqui. Ana Lúcia, boa noite. O Júnior, boa noite. O Júnior está com a gente também, obrigado. Sadal, Luciana, Tokuyama.
Bom dia, boa noite aqui do Japão, né? Bom dia daqui, boa noite daí. Vamos lá. Então vamos pegar a base do negócio para que faça sentido. Então nós precisamos entender o seguinte: o que Einstein falou? Einstein, um dos maiores cientistas do século passado, ou o maior, o que ele provou? Que nós somos todos feitos da mesma energia. A única diferença que tem entre um celular, um relógio, uma mesa, a única diferença que tem entre objeto sólido e nós é a velocidade com que a energia circula, de tudo que ela é formada. Ok, isso ele patenteou. Isso já estava na Bíblia há bastante tempo, com outras palavras, e ele provou todo o conhecimento útil, verdadeiro, ele se encontra e ele vem de várias partes do mundo. Ok. A Bíblia diz que quando nós fomos criados, o ser humano, Deus assoprou em nós o fôlego de vida e que nós temos uma centelha divina, uma centelha que veio dele. A Bíblia diz que quando você morre, o seu corpo volta à terra, porque ele foi feito da terra, e os cientistas, já há mais ou menos 40 anos, eles publicaram um trabalho que a Bíblia já tinha falado há 6 mil anos. Há mais ou menos 40 anos, os cientistas chegaram a qual conclusão? Que o nosso corpo é formado de 70% a 90% de água. Tem gente que fala 70%, tem gente que fala 90%. E o resto, Ivan? O resto é química orgânica solidificada. Ou seja, nossos ossos, pele, músculos, veias, cartilagens, tudo é formado por ouro, fósforo, zinco, ferro, manganês, prata, todo tipo de mineral que existe. Então, quando a Bíblia diz que quando a gente morre, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Ou seja, a centelha divina que está dentro de nós. Quando você morre, vira apenas um corpo e a centelha sai. O que é essa centelha? Olha, eu estudo a cultura oriental há muito tempo. Como eu falei para vocês, sou praticante de artes marciais japonesas, mas pratico algumas chinesas também, como o Wing Chun. Então, os chineses chamam de que aqui, nessa região, próximo do umbigo, eles falam que aqui é o centro, eles chamam de Qi. Os chineses chamam de Qi, a nossa energia interna, interior. Os japoneses chamam de Chi. Tanto que o harakiri, ele é aquela faca é colocada nessa região, cortada num certo ângulo, para que depois a pessoa tivesse uma morte honrosa, para que alguém cortasse a cabeça dela. Mas a faca era enfiada nessa região. Por quê? Porque acredita-se que aqui é que reside o maior centro de energia. Ok. Ô Ivan, mas o que você quer dizer com tudo isso? Calma, é a base de tudo para fazer sentido o que eu vou falar para vocês. Se alguém falar, o céu é azul, se alguém falar, a chuva é ácida, você precisa saber por que ela é assim. Você precisa ter uma base para você poder pesquisar também. Talvez eu não esteja falando de nenhuma novidade para vocês, e espero não estar mesmo falando de nenhuma novidade. Mas para alguns talvez seja um assunto para se refletir, né? Ok. Então você tem o Chi ou o Qi, você tem a energia interior. Os indianos, que eu estudo a medicina deles há bastante tempo também, os indianos, eles falam que nós temos, não só os indianos, na acupuntura também a gente estuda isso. E é o seguinte, nós temos 7 centros de energia, que os indianos chamam de chakras. Então tem 7, tem um no alto da cabeça, tem um aqui, que o pessoal é chamado do terceiro olho, você tem o laríngeo, você tem o do peito, que é um dos mais poderosos, que é por aqui que a gente emana os blocos de energia com os quais a gente cria a nossa vida. Eu já falei sobre isso com vocês em outras lives. Tudo que você fala, pensa, ouve, repete, canta, forma seus pensamentos. Cada pensamento forma um sentimento. O sentimento é 7.000 vezes mais poderoso que o pensamento. Por quê? Porque quando você sente, você está emanando uma energia. Quando você ora, por exemplo, por alguém, por algo, você emana uma energia. Bloco de energia que o universo responde como? O universo responde mandando mais do mesmo. É o gênio do Aladim. Você deseja e ele responde. Seu desejo é uma ordem. Ok? Então, quando você está vibrando coisas boas, luz, você atrai luz para você. Quando você está vibrando raiva, mágoa, tristeza, ódio, você atrai mais daquilo para você. Então, é você que cria a sua vida. Ok. Então, você tem o primeiro chakra, o segundo chakra, o terceiro, o quarto, o quinto, que fica na região do umbigo, certo? O sexto, que fica na sua região pélvica, que é a sua região sexual, e o chakra básico, que é no final do reto, ok? São 7 centros de energia. A acupuntura também trabalha isso, a medicina chinesa também trabalha isso, e a medicina ayurvédica também trabalha isso.
Portanto, fique tranquilo, tranquila, se você não crê nessas coisas, não tem problema, ok? Eu não estou ofendendo a crença de ninguém. Eu estou explicando isso para vocês entenderem o que eu vou dizer. Veja bem, das 7 energias, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, ó. Por que que Deus não fez o ser humano, por exemplo, nascendo da terra? E semente, por exemplo. Que nem você quer plantar um girassol, você compra uma semente e planta. Não poderia ter, várias vezes eu me perguntei isso quando eu era mais jovem, não poderia ter uma semente de ser humano? Por que que Deus fez a gente assim? Por que que ele fez a gente nascer de dentro de uma mulher? E aí então vem a grande questão. Olha só, qual das 7 energias que eu falei é usada para trazer uma alma ao planeta Terra? Qual delas? É a energia sexual. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Ó. Qual a energia das 7 que é usada para trazer uma criança ao mundo? A energia sexual. Ok. Não é a energia mental, não é o terceiro olho, não é o chakra importante aqui, que é o do coração, não é. É o da energia sexual. Agora, outra coisa. Toda vez que você vê promiscuidade, toda vez que você vê anomalias, por exemplo, ideologia de gênero, pedofilia, prostituição, tal, toda vez que você vê isso que destrói o ser humano, qual das energias é atacada? É sempre o sexo. Quando você vê grandes homens que se perderam na vida, por que eles se perderam? Por causa de mulher. O que isso quer dizer? Por causa de sexo. Ok? Bebida, sexo, uma coisa leva a outra. Tal. A Bíblia diz que um abismo gera outro abismo até que você não tem mais o caminho de volta. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas se revelam caminhos de morte. Ok. Se a energia sexual é a que foi usada, é a que é usada para trazer uma alma ao mundo, ela é a mais sagrada de todas. A energia sexual das 7, ela é a mais sagrada de todas, porque ela cria vida. Nenhuma das outras energias criam vida, mas ela cria vida. Deixa eu fazer uma pausa aqui, vou ver se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que não esteja clara. Obrigado, a Tiffany também entrou, boa noite, obrigado. Zélia, sejam muito bem-vindos. Samuel Santos. O Campbell, já tinha falado, ok, beleza. Olha, tem um nome que eu não vou falar aqui, porque não sei se é Eri, então eu tenho medo de falar errado, vou preferir não falar, tá? Mas boa noite para você também. Então vamos lá. Continuando, então. Então, quando... existe uma grande diferença entre fazer amor e fazer sexo por sexo. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, certo? Porque quando você faz sexo com uma pessoa, você troca energias com ela, certo? Tem a energia positiva e a negativa. Isso tem na eletricidade. O mundo todo é uma dualidade. Água e azeite, luz e sombra, noite e dia, certo? Verão e inverno, maré alta e maré baixa. Tudo é dualidade, certo? Nunca é uma unicidade, é sempre dualidade. Então você tem o símbolo do yin e yang, que todos nós temos isso dentro de nós, a luz e a sombra, o forte e o fraco, o masculino e o feminino. É assim, no mundo é assim, macho e fêmea. Ok. Quando duas pessoas fazem sexo só por sexo, o que acontece então? A energia, ela sai do homem, yang, e entra no chakra. Aí nós estamos falando de 2 chakras só, o chakra sexual, certo? E o chakra aqui do plexo solar, tá? Na região um pouco para baixo do plexo, aqui na região do umbigo. Então, você imagina o seguinte, tá o homem e a mulher. Então, se eles fazem sexo por sexo, sem envolvimento, sem sentimento, sem amor, o que acontece? A energia sai do centro sexual do homem, ela sai yang e entra na mulher, e a mulher recebe como yin. Aí ela transmuta, isso é chamado de transmutação. Ela transmuta, joga para o centro de energia de cima, devolve para ele yang e ele recebe yin. Quando é sexo por sexo, só fica nessa região, nesses 2 chakras só. Apenas fica ali, no sexual e no outro que fica aqui na região do umbigo, só. E pronto, é assim que fica, ok? Agora, quando você faz amor com a pessoa que você escolheu, com a pessoa que você ama, com a pessoa que você idealizou para ser o seu parceiro ou sua parceira, então o que acontece? Aí que vem, então, a força transformadora, a maior força transformadora do mundo, chama-se transmutação sexual. Se você quiser saber em detalhes como que ela funciona, eu indico para você o livro do Napoleão Hill chamado Mais Esperto que o Diabo. Porque é o seguinte,
Quando eu li o livro dele, Quem Pensa Enriquece, eu estudei várias vezes esse livro e ele falava da transmutação sexual, mas eu não entendi o que era. Sabe o que eu achava que era? É quando a gente pega a energia sexual e transmuta para o trabalho ou para qualquer outra coisa. Mas não. No livro Mais Esperto que o Diabo, ele ensinou em detalhes. E eu vou também depois mandar um link para vocês de um vídeo onde mostra isso em desenho. Isso que eu vou falar aqui, você pode, manda o link para vocês podem assistir no YouTube, o livro que mostra isso desenhado. Enquanto a pessoa fala, você vai vendo um desenho daqui. Então é assim, ó. Quando você faz amor com a pessoa que você ama, o que acontece durante o ato sexual? Ó, a energia começa a fluir do homem, certo? Então imagina o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui para eu poder mostrar para vocês. Ó, então tá aqui, homem e mulher. Ok? Então, quando começa o ato sexual entre duas pessoas que se amam, o que acontece? Aqui, do chakra sexual, a energia sai do homem, yang, e ela entra na mulher, yin. A mulher transmuta para o próximo chakra e volta para ele, yang, e ele recebe yin. Ele transmuta para o próximo chakra, devolve para ela yang, ela recebe yin. Ela transmuta para o próximo chakra, e assim vai. Começa no chakra sexual, aí transmuta e joga para o outro, transmuta e joga para o outro, transmuta e joga para o outro. Aí então vem uma questão, ó. Vocês podem ver em todo vídeo meu, eu falo assim, ó. Todo milagre começa com uma conversa. É uma frase do Dr. Mike Murdock. E eu sempre falo para as pessoas também o seguinte, ó. Não há nenhum problema no mundo que não possa ser resolvido com uma conversa. Quando os dois querem, evidentemente, né? Então todo milagre começa com uma conversa. E eu Ivan, 21 anos que eu sou mentor de seres humanos, ajudando vidas e tal, casamentos, relacionamentos profissionais, com filhos e tal, nunca encontrei um caso que eu não tivesse resolvido com uma conversa. Então veja, a energia vai circulando então, ela volta, vai circulando, volta, vai circulando, volta. Se o casal costuma dialogar e eles não ficam com nada guardado, sabem dialogar, então a energia ela passa daqui também, vai para o outro transmuta, volta para cá, o outro transmuta e volta para lá, certo? E aí, no orgasmo, a energia explode por esse chakra aqui, que é o coronário. Ela explode. Se você pudesse ver, você veria, sabe, igual aqueles canhões laser que você vê assim quando tem festa, que você vê de longe assim à noite? O facho de energia que sai na hora do orgasmo é algo assustador, assim, ele sai pelo chakra coronário de ambos, ok? Agora, por que você falou do chakra laríngeo? Porque é o seguinte, ó, quando o casal não conversa e fica com aquela coisa guardada, aquela raiva, aquela mágoa, e guardando, quando a energia chega aqui, ela não pode passar, então ela fica presa aqui. E eles perdem muitos milagres, como eu vou explicar para vocês agora. Ela fica parada aqui. Por isso, vocês que são casados, têm um relacionamento, lembre-se, todo milagre começa com uma conversa. Se um dia vocês tiverem uma dúvida, mas como que eu vou conversar? Aí vocês me escrevem, eu explico para vocês, ou eu posso fazer uma live só sobre isso. Como usar as palavras e as conversas como milagre. Porque eu uso isso, gente, há 21 anos, não só no meu casamento. Eu uso dos casamentos das outras pessoas. Eu já ajudei milhares de pessoas que eu nem conheço, por e-mail, por áudio tal, e assim por diante. Então, eu não vou entrar muito nesse negócio da conversa agora, porque senão eu desfoco. Ô, Ivan, mas o que tem a ver? Você falou, mas qual é a força que transforma? Qual é a força, o segredo dos homens e mulheres que construíram impérios? Então, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Ó. Vou citar apenas alguns casos. Ó. Benjamin Franklin, Thomas Edison, Nikola Tesla, Henry Ford, certo? Andrew Carnegie, que foi um dos maiores bilionários de todos os tempos, que foi o mentor do Napoleão Hill. Só esses 5 homens eu estou dando exemplos apenas, mas tem muitos homens e mulheres assim. Eles sabiam isso, eles conheciam isso. Então o que eles faziam? Alguns deles se divorciaram para depois se casar. Por quê? Porque eles descobriram que não estavam com a mulher certa. Por quê, Ivan? Porque a partir do momento que eles descobriram isso, eles escolhiam a dedo a mulher com quem eles iam se casar, porque ela tinha que ter os mesmos princípios de vida que eles. Ela precisava crer nos mesmos valores de vida que eles. Por quê, Ivan? Porque aí então eles explicavam para elas essa questão da transmutação sexual. Mas por quê, Ivan? Aí agora eu te explico a qual que é. Veja bem, como que eles faziam impérios, eles criaram impérios.
ele se alinhava com o cônjuge, certo? Se alinhava com o cônjuge, eles se amavam e tal, pá, beleza. Aí o que acontecia? Eles botavam um objetivo. Um objetivo. Vamos supor que o objetivo fosse uma fortuna de 10 milhões de dólares. Fosse o objetivo deles, o propósito maior. Então, ambos tinham isso. E o que eles faziam, então? Na hora da relação sexual, a energia vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ela faz isso o tempo todo, do jeito que eu falei para vocês. E é uma energia poderosíssima. Então, ambos sentem quando o orgasmo está chegando. Eles sentem poucos segundos antes. Então, o que eles fazem? Quando eles sentem que o orgasmo está chegando, eles puxam mentalmente toda a energia que está circulando, eles puxam tudo aqui e imaginam, visualizam aquela energia acumulada aqui. E ao invés dela sair por aqui, na hora do orgasmo, a pessoa pensa no objetivo dela e emana e solta aquele raio por aqui. Aquela energia violenta por aqui. E como aquilo é poderoso, quando é dos dois, é um negócio poderoso. Aqui no Brasil tem um cara que escreveu um livro, Gustavo Cerbasi, chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele fala subliminarmente lá dentro, porque ele não tinha talvez todo esse conhecimento, mas ele fala com outras palavras a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Então imagine o seguinte, na hora do orgasmo, então eles trazem mentalmente aquela energia que acumula aqui, e no momento que explode do orgasmo, ele chama aquele objetivo na cabeça e imagina aquele facho de luz saindo com toda a força. E é assim que eles criaram impérios. E eu falo uma coisa para você, eu já criei muita coisa na minha vida assim. Aí você vai dizer, então, mas você também escolheu sua mulher a dedo e tal, tal. Não. Eu conheci a minha esposa, me apaixonei por ela, sou apaixonado até hoje ainda, me casei com ela porque a amo. Minha esposa, por exemplo, ela não sabe essas coisas. Ela nunca assistiu essa aula, nem minha, nem de ninguém. Ela não tem esse conhecimento. Então, ok, não tem problema, porque talvez ela nem acredite nisso. Se for para ser, uma hora ela vai encontrar esse conhecimento. Agora, então como é que você faz, irmão? Então eu faço sozinho. É o meu objetivo. Eu tenho o meu objetivo e eu faço isso com a minha energia nesse momento e dessa forma que eu falei para vocês. Mas funciona se for um só? Funciona, mas imagine dois. Imagine só. Isso que eu estou falando para vocês, gente, parece idiotice. Parece idiotice por quê? Porque é coisa que você não consegue ver. Mas não parece idiotice para você se alguém falar que o micro-ondas esquenta a sua comida. Mas ele esquenta. Você põe lá dentro, programa e aperta o botão. A luz acende e o prato começa a girar. Fica olhando lá dentro para ver se você vê as micro-ondas. Você não vê. Eu estou com o celular aqui. Meu celular, ele está mandando e recebendo micro-ondas. Mas eu fico olhando para ele, eu não vejo. Mas não é porque eu não vejo que não existe. Então parece bobeira para você? Eu vou dizer uma coisa. Você só vai poder dizer que é idiotice se você testar e isso não funcionar. Mas não vai acontecer isso. Porque se você se dispuser a testar, agora não pensa que você vai fazer isso uma vez. Tem gente que pensa, já fiz hoje, já crio amanhã. As coisas não são assim, depende do seu objetivo, qual é. Ok? O que Jesus falou lá no Novo Testamento? Ele falou, tudo que vocês quiserem, vocês oram ao meu Pai e peçam em meu nome, que ele vai dar. Tudo. Ele falou tudo. Só que aí ele pôs uma vírgula e falou, mas peça crendo que já recebeu. Então isso aí é o pedir, acreditar, pensar. Pedir, acreditar, sentir, né? Não é o pensar que eu falo, é porque o pensamento gera aqui. Então, sentir. Você pede, acredita, recebe. Por que você recebe? Porque você emana aquilo. E de tanto você emanar aquilo, o que acontece? O universo, aquilo cria um molde. A gente chama de moldagem. Você moldou, o universo vai trazer aquilo para você. É isso que acontece, por exemplo, antes de eu parar para perguntas aqui, é isso que acontece com o escultor. Converse com o escultor para você ver. Sabe aquela estátua famosíssima lá do Lincoln, do Abraham Lincoln, que tem no museu nos Estados Unidos? Uma estátua gigantesca. Se eu não me engano, ela tem uns 10 metros de altura. Então você imagina o tamanho da rocha que foi usada para aquilo. E eu li um livro, certa vez, que diz o seguinte, que o escultor, ele mandou trazer aquela rocha, limparam toda a rocha e tal, e diz que ele passou mais de um mês assim, à frente da rocha. Ele ficava o dia inteiro assim, olhando para ela. E uma faxineira do museu, uma vez, perguntou para ele, olha, o senhor se incomoda de me dizer por que o senhor fica tanto tempo olhando para essa pedra? E ele estava tão absorto assim nos pensamentos que ele olhou para ela e não respondeu nada, porque ele estava absorto. Dali pouco tempo ele começou a trabalhar na estátua,
Eu não sei precisar para você em quanto tempo ele fez, mas é uma obra-prima. Aí as pessoas não entendem. Você sabe por que ele estava olhando para lá? Porque o escultor, a gente costuma achar que ele desenhou a figura na pedra. Esse é um engano. Ele não desenhou a figura na pedra. Ele viu a figura dentro da pedra e só tirou o que estava sobrando. É exatamente isso. Entendeu? É a mesma coisa da pessoa que pinta. Ai, que quadro maravilhoso. Como será que ele pintou isso? Aí que está o detalhe. Ele não pintou. Ele olhou para a tela, ele viu já tudo pronto, e ele só foi pondo tinta onde a imagem que ele tinha na cabeça já dava certo. É isso. Entende? Por que as pessoas acham tão difícil de acreditar que é você que cria a sua vida? Você faz isso desde que nasceu. Você pensa, fala o tempo todo, pensa o tempo todo, sente aquilo. Quanto mais você sente, mais aquilo vem para você. Eu já falei sobre isso aqui. Você atrai o que você teme, se atrai poderosamente, se atrai o que você odeia. Agora imagine se você atrair o que você ama. Quanto que dá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Peraí. Ó, tudo isso faz sentido. Prova disto, a Tiffany está dizendo, é o estado espiritual que a pessoa se sente depois. Claro, você já viu como é que a gente se sente depois que a gente faz amor com uma pessoa que a gente ama? Vocês eu não sei. Mas quando eu faço amor com a minha esposa, a maneira que eu me sinto depois, eu fico nem sei quanto tempo no céu. Estou flutuando, sou a pessoa mais feliz do mundo. Sem contar a minha produtividade. Eu já sou produtivo, mas a minha produtividade vai. Mas por quê? Porque eu digo para você o seguinte, eu estou casado com ela há 12 anos, e há 12 anos eu sou apaixonado por ela. E sinto isso por ela. Tá? E eu renovo isso a cada dia. Então é maravilhoso quando você tem isso à sua disposição, quando você tem esse conhecimento. Claro que faz sentido. Agora, por favor, eu preciso saber o que vocês têm alguma pergunta sobre isso. Se isso a Tiffany já falou, para ela faz sentido. Se faz sentido para você, por favor, escreva aí nos comentários. Sim, para mim faz todo sentido, por favor. Então, não, para mim não faz sentido, não tem problema. A Arieta Pimentel está dizendo, sempre que eu venho dar uma olhada nas lives desse tio, eu me surpreendo. Mas ainda por ter gente que acredita. É tão absurdo que chega a ser hilário. Arieta, é simples, não venha mais dar uma espiada. É simples, ó. A internet é livre, dá para você espiar outras coisas, entendeu? Tranquilo, não tem problema. Isso que é o bom da internet, né? Não venha mais dar espiada, se isso te incomoda tanto, entendeu? E é tão ridículo que chega a ser hilário, não tem problema. Uma coisa que eu já aprendi há muito tempo é que eu não dou a menor importância para o que os outros acham de mim. Entenda bem, ó, não é que eu não dou importância para o que você acha de mim. Eu não dou importância para o que ninguém acha de mim. Eu dou importância só para duas coisas, para o que eu acho de mim e para o que Deus acha de mim. Como eu falei a outra vez, deve ser a mesma pessoa. Essa pessoa deve ser a mesma pessoa da outra vez. Como eu falei outra vez e vou repetir, eu só estou aqui porque me convidaram. Se não me convidam mais, eu não venho. E quando eu venho aqui, eu tenho que falar do que eu acredito. Se você não acredita, é que você, como sempre, perde o começo do negócio e pega o bonde andando. Gente que chega atrasado, aí não sabe o que está falando, aí fala besteira, entendeu? Mas tudo bem, eu respeito também. Eu respeito a opinião de todos. Por isso que eu vivo bem. Como eu não me importo com a opinião dos outros, eu vivo bem e vivo feliz. E o importante nessa vida é a gente estar feliz. E o importante nessa vida, já aproveito para compartilhar com vocês também, é o seguinte, tudo que você faz, certo? Não pode ferir, para que você tenha liberdade, felicidade e prosperidade, tudo que você faz não pode ferir três princípios. Ó. Não pode ferir a lei dos homens, não pode ferir as leis de Deus, e não pode ferir o direito dos seus semelhantes. Por isso é que eu faço lives e dou aulas. Ó, a live que eu estou fazendo aqui não fere as leis de Deus, não fere as leis dos homens, nem o direito dos meus semelhantes, porque eu fui convidado para estar aqui. Então, eu sugiro a você que não assista mais. Se você vem dar uma espiada e isso te faz mal, não espie mais, ou vai fazer outra coisa da sua vida, tranquilo, entendeu? Nós somos livres, a internet é livre, o Facebook é livre, olha que fantástico que é. Tá certo? Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhum outro comentário nesse sentido, eu vou me despedindo de vocês, porque qualquer coisa que eu falar agora, eu vou estar vou estar chovendo no molhado, né? Cameron, tem alguma pergunta, algo que eu perdi aqui? Porque às vezes não aparecem todas as perguntas aqui para mim. Se você puder dar uma olhada nisso também para mim, se tem alguma outra coisa, que às vezes quando fecha a live eu olho, tinha mais uns 8 comentários para baixo que eu acabei não vendo, entendeu? Acho que não, né, pessoal? Olha, se ficou alguma dúvida, depois se vocês quiserem me escrever, a parte também, fique tranquilos, tal, não tem problema. Se eu falei alguma coisa
que ofendeu vocês, a sua crença de qualquer maneira, eu peço desculpas. Nunca a minha intenção é ofender ninguém, não é? A gente sempre faz com o maior amor do mundo, né? Eu fui convidado com amor e vim com amor também, né? Deixa eu ver aqui o que a Emily está falando. Não tem nenhuma pergunta. Então, beleza. Olha, eu agradeço vocês mais uma vez, gratidão profunda, certo? Desejo para vocês uma excelente noite. Espero que a gente se reveja em breve também. Se eu puder ser útil a vocês, estou sempre à disposição. Eu desejo para vocês longos dias, belas noites, que vocês sejam muito felizes sempre ao lado das pessoas que amam vocês e que são amadas por vocês também. Muito obrigado.